De um lado, um Paysandu com Nicolas, Rossi, Matheus Nogueira, Quintana, um Paysandu que historicamente é soberano na Copa Verde, com 4 títulos, inclusive sendo o atual campeão do regional. Do outro, um Goiás com Tadeu, Juninho, um Goiás que conta também com a figura do Jajá, com o Rodrigo Andrade, alguns encontros inclusive marcando esse confronto. Um Goiás que tenta repetir o que aconteceu em 2023, onde encontrou o Papão na grande decisão da Copa Verde e conseguiu o seu primeiro e único título até aqui no regional. Quem leva melhor nesse primeiro jogo da final da Copa Verde, confronto que vai acontecer no Mangueirão nessa quarta-feira, dia 9. Vou trazer informações de prováveis escalações e transmissão também. Fica ligado, deixa o seu palpite aqui nos comentários, o que você está esperando para o jogo de ida. Deixa também o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Bora falar sobre o jogo. Jogo que inclusive está previsto para começar às 20 horas. Você tem uma expectativa de um público superior a 20 mil, inclusive de acordo com o Paysandu, já mais de 20 mil ingressos foram vendidos até a terça-feira. Então se tem uma expectativa de um público bem superior a 20 mil, deve ter uma casa com um bom público no Mangueirão. E se tem equipes que vêm de resultados diferentes. A equipe do Paysandu jogou dentro de casa na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de uma sequência de 11 jogos sem perder, a equipe do Luizinho até desempenhou razoavelmente bem contra o Atlético Paranaense. E principalmente no segundo tempo, foi justamente no segundo tempo em que o Paysandu foi derrotado, mas se teve um Paysandu que vem de uma derrota, se tem um Paysandu que vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro diante de um Goiás que conseguiu um bom resultado depois de um estadual ruim. O Goiás teve uma mudança no comando técnico, a chegada do Wagner Mancini, e é um Goiás que teve uma estreia muito positiva diante do Amazonas na Série B. É óbvio, é bom medir o nível dos adversários. O Paysandu teve um Atlético Paranaense muito forte. O Goiás teve uma Amazonas jogando em Goiânia e um Amazonas que vinha de uma final do campeonato estadual meio que ressacado com o título. Então, foram realidades diferentes no último final de semana, mas avaliando o que se tem e olhando para as prováveis escalações que eu vou colocar daqui a pouco, eu entendo que existe uma tendência de equilíbrio pelo fator poder mando de campo do Paysandu, pelo fator tradição que o Paysandu tem na Copa Verde. Só que do outro lado se tem um Goiás que, apesar de ir apenas para o segundo jogo comandado pelo Wagner Mancini, é um Goiás que parece que entendeu muito bem a identidade do seu treinador, já parece desenhar um pouco o que o Wagner Mancini tem de proposta de jogo, e um Goiás com mais peças para mudar a cara da partida. E esse jogo é um confronto que tem alguns reencontros prováveis. Do lado do Paysandu, Nicolas e Rossi são peças titulares absolutos da equipe do Papão e que já passaram, já tiveram uma história com o Goiás, inclusive apelidados carinhosamente, Rossi como Búfalo e o Nicolas como o Cavani do Cerrado, hoje é o Cavani da Amazônia. Então se tem um fator dessa possibilidade de lei do ex favorável ao Paysandu, e para o lado do Goiás também tem o Rodrigo Andrade, que marcou na estreia da Série B, apesar de ser um volante. O Wagner Mancini, principalmente olhando para Rodrigo Andrade e olhando para Juninho, são volantes que se projetam no campo de ataque. Então tem o Rodrigo Andrade e tem o Wesley Garcia, um nome que teve algum carinho por parte da torcida do Paysandu em 2024, mas com a camisa do Goiás ele não criou uma grande identidade, nem está cotado para começar o jogo. Aliás, não é um titular do Goiás. Aliás, falando sobre peças titulares, já vou trazendo um desenho da provável escalação das duas equipes. O Paysandu de acordo com o Lance e a equipe do Goiás de acordo com o GE. Bora lá. Começando com o Paysandu, deve ter o Matheus Nogueira no gol. Uma figura que é meio que incontestável no gol do Paysandu. Então tem aqui a figura do Matheus Nogueira como goleiro titular. Tem o Brian, que falhou inclusive no jogo diante do Atlético, em um dos gols do Atlético, mas vejo como uma boa válvula de saída pelo corredor direito, e vou tocar no ponto do corredor direito do Paysandu, que é um ponto alto. Tem a figura do Martínez,
e a figura do Quintana. São os dois zagueiros prováveis para esse jogo diante do Goiás. Na lateral esquerda, o PK, ex-Cuiabá, ex-Vitória também, um bom lateral esquerdo, mas acredito que não é tão bem utilizado assim pelo Luizinho, pode ser melhor explorado. No meio de campo tem o Matheus Vargas, teve uma passagem recente pelo Sport, acredito também que pode desempenhar um pouco mais. No meio de campo segue com o Vilela, que inclusive marcou o gol do Paysandu na estreia da Série B. Tem também a figura do Romero, muito provavelmente começando o jogo. O Rossi, que tanto pode jogar pela ponta direita como pode jogar pela ponta esquerda. Uma das principais peças, talvez a melhor peça do Paysandu em 2025. Paysandu também tem o Marlon para a linha de ataque e o Nicolas para o comando do ataque. O Nicolas que não foi tão bem na estreia da Série B, mas não deixa de ser um dos grandes personagens, um dos grandes destaques. Destacar principalmente aqui a figura do Brian e a figura do Rossi. O corredor direito do Paysandu é um ponto forte. No jogo contra o Atlético, o segundo tempo, o Rossi chegou a frequentar o lado esquerdo do ataque, gerou um pouco mais de equilíbrio, mas atenção a esse corredor direito da equipe paraense. Falando sobre o Goiás deve ter o Tadeu no gol, também assim como eu falei sobre o Matheus Nogueira, uma figura incontestável. Para a lateral direita deve ter o William Lepo. Acredito que o Lepo chegou a jogar com o PK no Vitória, né? O Lepo teve uma boa passagem pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista do ano passado e jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória em 2024. Seguindo aqui na linha de zaga, tem a figura do Lucas e também a figura do Messias como os prováveis nomes iniciais. Para a lateral esquerda tem o DG ou então tem o Lucas Lovato. O DG foi o jogador expulso do Goiás na estreia da Série B e o Lucas entrou bem, então se tem essa dúvida, mas coloco inicialmente aqui o Douglas Teixeira como o nome inicial, como o nome mais provável para começar o jogo. Tem o Gonzalo Freitas como o primeiro volante, o Juninho caindo um pouco mais para o lado direito e caindo um pouco mais aqui, deixa eu dar uma organizada, caindo um pouco mais para o lado esquerdo, o Rodrigo Andrade, ex-Paysandu, ex-Vitória, ex-Mirassol. Inclusive, as duas últimas temporadas do Rodrigo Andrade foram de acesso, tanto com Vitória como com o Mirassol. Para a ponta esquerda tem um problema, o Pedrinho teve uma lesão no primeiro jogo da Série B e a tendência é um Zé Hugo jogando aqui pela ponta esquerda, foi o que aconteceu, o Zé Hugo foi o substituto imediato. Tem para o lado esquerdo o Jajá e aqui para o comando do ataque a figura do Arthur Kaique, que não é um 9, inclusive o Goiás está trabalhando e muito provavelmente nos próximos dias ou próximas horas vai anunciar o nome do Anselmo Ramon, que aí sim é um 9, mas o Arthur Kaique funciona muito bem como um segundo atacante por dentro. Olhando peça a peça, eu vejo um grupo do Goiás mais forte. Olhando o fator mando de campo e esse corredor direito do Paysandu, eu entendo que é um ponto que pode ser bem utilizado pelo Luizinho para esse confronto, para quem sabe aproveitar o fator mando de campo, que eu acredito que tende a ser fundamental para o Paysandu. Se não criar vantagem no Mangueirão, acredito que se tem uma tendência do Goiás ser muito favorito para o jogo da volta, tendo que o comportamento coletivo do Goiás é melhor, individualmente eu vejo um Goiás também com mais forças, mas não pode, a gente de jeito nenhum pode menosprezar esse Paysandu tão tradicional na competição, tão tradicional e no regional e atual campeão acima de tudo. E um ponto de observação é: campeão da Copa Verde segue com vaga para a Copa do Brasil, para a terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano, coisa que o Paysandu está experimentando agora em 2024, só entrando na terceira fase. Vou colocando para vocês um ponto, de acordo com o lance, a gente tem transmissão desse jogo pelo TNT e também pela Max. Na condição aqui do GE, eu não vi nenhuma informação quanto a isso. E na tabela da CBF também não tem nenhuma informação quanto à transmissão da Copa Verde. Deixa eu ver se houve alguma atualização.
Tô gravando esse vídeo de madrugada, né, do dia 8 para o dia 9. Então, deixa eu ver se teve alguma atualização quanto à transmissão. O que tem aqui, ó, no portal DOL jogo do Papão na final da Copa Verde não será transmitido. Segundo a dirigente bicolor, solicitação para transmissão não foi aceita pelo Goiás, né? A esperança de muitos torcedores do Paysandu em poder acompanhar as finais da Copa Verde contra o Goiás, inclusive a primeira partida da decisão pelas plataformas foi frustrada após uma declaração do executivo Felipe Albuquerque. Então, assim, acompanhe aqui os comentários, porque se tiver alguma atualização quanto à transmissão, eu vou colocando isso para vocês. Eu vi, inclusive, anteriormente o ponto da transmissão pela TV Cultura, e tem alguns portais, o Tempo, que é um portal de Minas Gerais, ele está colocando que vai ser transmitido pela Max e pela TNT. Só que eu vou mostrar para vocês que isso não é oficial. Você chega aqui na tabela da CBF e não tem nenhuma transmissão aqui. Deixa eu abrir um pouco mais. Aqui no canto direito, onde eu estou passando o mouse, não tem nenhuma informação sobre transmissão dos jogos da decisão da Copa Verde. O Portal DOL traz como um jogo que não vai ser transmitido. O Portal DOL, a matéria é há 2 horas, foi publicada 2 horas, no caso às 10 da noite desse dia 8. Assim, a Copa Verde ela é um grande escuro, né? Assim, até para você conseguir encontrar algumas informações é complicado. Portais afirmam, como o Lance, como o Tempo, que o jogo vai ser transmitido, e o DOL ele traz aqui a informação de que o jogo não será transmitido. Oficialmente pela CBF não tem informação de transmissão. Deixa um pouco da sua expectativa para a grande decisão da Copa Verde, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e também compartilha o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. O vídeo não ficou ideal, até porque estou gravando de madrugada, batendo um cansaço já, mas acredito que dá para ter alguma noção do que esperar desse confronto. O equilíbrio, está falando de uma final, de um regional, 2 camisas de muito peso. Entendo que o Paysandu pode criar alguma força a partir desse mando de campo, a partir da tradição, a partir de nomes como Rossi, como Nicolas, como o nome do Vilela, como o nome do Brian, como o próprio PK, que eu acredito que pode desempenhar mais. E se tem um Goiás que coletivamente me convenceu demais na estreia da Série B com o Mancini e com nomes de muita força. O nome do Arthur Caíque, o nome do Juninho, o próprio nome também do Rodrigo Andrade. Enfim, o jogo promete demais. Vamos torcer para que tenhamos transmissão. Vou ficando por aqui. Até a próxima.